MTTR, já ouviu essa sigla? É o tempo médio para reparo. Mas será que ela realmente só indica o tempo que uma manutenção está sendo executada na média ou tem mais coisas envolvidas aí? Você já ouviu falar de uptime, downtime, parada, pane de máquina? Tudo isso está relacionado ao seu MTTR. Então vem comigo que na aula de hoje nós vamos desmistificar o MTTR. Voltando para a nossa linha do tempo da nossa máquina lá do nosso equipamento. Nós sabemos aqui então que aconteceram falhas e as falhas indisponibilizaram o meu equipamento, a minha máquina. Olha só que interessante. Esse aqui são os tempos de downtime que eu tenho. Então eu tenho o downtime 1, downtime 2 e downtime 3. Eu sei que os downtimes são o tempo em que a máquina está indisponível para uso, correto? Esse downtime, ele tem um início, né, da parada. Sempre quando a gente chamar parada, nós também podemos usar um sinônimo que é a pane. Então, temos o início da pane e o fim da pane. Do início da pane até o fim da pane, eu tenho um intervalo de tempo que eu posso chamar de pane 1. Aqui no downtime 2, eu tenho o início da pane, fim da pane, pane 2. Aqui no downtime 3, eu tenho o início da pane e o fim da pane, eu posso chamar isso de pane 3. Então, se eu somar, olha que interessante, MDT, ou a média de downtime, vai ser a soma do meu downtime, tá? Que é a soma desse tempo aqui, ó, que eu fico parado, ou seja, indisponível, dividido pelo número de panes. Então eu tive aqui, ó, 3 panes, né? O início e fim da pane 1, pane 2, pane 3. Então eu tenho que, se eu somar os meus períodos de pane, a pane 1, a pane 2 e a pane 3, e dividir por 3, eu tenho a média de tempo não disponível, que é o meu MDT. O meu mean downtime, meu tempo médio de indisponibilidade ou de não disponibilidade. Quando a gente faz análise de MDT, a gente precisa também trabalhar um outro indicador muito importante. É o indicador de MTTR, o Mean Time to Repair. Quando nós temos aqui, pessoal, a linha do tempo da nossa máquina, nós vemos aqui que nós temos o tempo alocado de produção, que é toda a linha azul. Então nós temos aqui, ó, o início da produção e o fim da produção, ou do tempo alocado de operação, do tempo que eu tenho que colocar produção ali. Aconteceu a minha falha 1, que gerou uma pane 1. Aconteceu uma falha 2, que gerou a pane 2. Aconteceu a falha 3, que gerou a pane 3, certo? Porém, logo depois que acontece a falha, eu tenho um período, né, onde acontece a pane. Eu tenho um chamado para manutenção, a equipe de manutenção se desloca até onde ocorreu a falha, até o equipamento. Existe um atraso até identificar o motivo da pane, a falha, o que aconteceu, e aí sim realmente começar o reparo daquela falha. Então por isso que eu tenho a falha, mas um pouquinho depois é que eu começo esse pedaço aqui que está em rubro ou que está em vermelho. Eu tenho o início do reparo e aqui eu tenho o fim do reparo. Note que o fim do reparo não necessariamente coincide com o fim da pane. Às vezes eu já reparei o item, mas eu ainda preciso deixar a máquina um pouco tempo desligada para fazer alguma inspeção. Ou ela vai ficar em pane por mais algum tempinho até fazer o total religamento da máquina. Ou, como a gente viu, é um tempo de downtime, indisponível. Às vezes eu já arrumei a falha, a máquina ela não está mais em pane, mas ela ainda está indisponível para utilização, sendo que esse espaço em preto significa o tempo de indisponibilidade. Então, esse período que eu tenho do início do reparo até o final do reparo, eu chamo de reparo 1. Vai acontecer a mesma coisa nessa falha. Aconteceu a falha, começou o downtime, e aí depois de um tempo eu começo o reparo, depois eu finalizo o reparo, e esse intervalo é o que eu chamo de reparo 2. Na falha 3, a mesma coisa, início do reparo, fim do reparo, e eu tenho ali o meu reparo 3. Notem que o tempo até começar o reparo e o tempo depois que eu faço o meu reparo pode variar bastante, mas ele está dentro do meu tempo de downtime, o meu tempo de indisponibilidade. O que nós fazemos agora que nós temos todas essas informações? Nós sabemos que se nós pegarmos a soma do tempo de reparo da falha, então se eu pegar esse intervalo mais esse intervalo mais esse intervalo,
eu tenho o tempo total em que eu fiquei reparando uma falha. Se eu dividir pelo total de falhas, eu chego no meu tempo médio de reparo, que é o meu MTTR, ou o Mean Time to Repair. Então, meu tempo médio de reparo fala, na média, quanto tempo eu estou demorando para fazer um reparo depois que uma falha acontece, tá? Vamos agora analisar isso na nossa equação matemática. O meu tempo médio para reparo, ou Mean Time to Repair, ele é dado pela seguinte expressão: a soma do tempo de reparo dividido pela soma de falhas. Para o MTTR, quanto menor for esse valor, melhor. Ou seja, quanto mais rápido nós conseguimos reparar uma máquina, um componente, um equipamento ou um item, melhor. Um exemplo: ao longo das manutenções, observou-se que uma manutenção 1 durou 2,7 horas, uma manutenção 2 levou 1,4 horas e uma manutenção 3 levou 1,9 horas. O que eu preciso fazer agora? Somar o tempo dessas manutenções, desses reparos, e dividir pelo total de reparos que eu executei. Então, 2,9 mais 1,4 mais 1,9, 2,7 mais 1,4 mais 1,9 dividido por 3, eu tenho 6 dividido por 3, ou seja, eu tenho que o meu MTTR é igual a 2 horas. O meu tempo médio para reparo é de 2 horas. Então, olha que interessante, pessoal. Qual o tempo para restabelecer um equipamento em caso de falha? Então, é interessante que eu sei que para restabelecer um equipamento, eu vou demorar, em média, 2 horas. Então, em 2 horas eu consigo restabelecer um equipamento em caso da ocorrência de uma falha. Então aqui, ó, em torno de 2 horas. Isso que fala o meu MTTR. Meu MTTR, ele fala qual é o tempo médio que o meu time de manutenção está levando para poder corrigir uma falha ou um problema. E a gente vai transformar isso num indicador mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho o meu tempo, lembrando que o MTTR é dado em tempo, em horas, em minutos ou em segundos. O meu MTTR, ele vai ser para um equipamento, então tem equipamento A, equipamento B, equipamento C e o equipamento D. E nós lembramos lá que para o nosso MTTR, quanto menor, melhor. Então, se eu tenho uma meta de 1 hora, ou seja, nessa empresa eu não posso ficar mais do que 1 hora fazendo o reparo de uma máquina. Eu preciso fazer com que o meu tempo de reparo seja sempre menor do que 1 hora. Na máquina A, levou 1 hora e 25, ultrapassei a minha meta. Eu preciso talvez ter melhores ferramentas, um time mais qualificado, mais treinado, ou então diminuir o tempo de deslocamento ou o tempo de detecção dessa pane para poder fazer com que esse MTTR diminua e fique menor do que 1. Equipamento B e equipamento C estão abaixo da meta, estão azuis. E outra coisa que salta aos olhos é que o equipamento D também ele tem um MTTR maior do que de 1 hora, de 1 hora e 10. Então aí nós conseguimos analisar o tempo médio de reparo e entender quais máquinas, quais equipamentos estão talvez sendo mais difíceis de manter, ou por uma questão de treinamento do time, ou por uma questão do próprio equipamento ser difícil, ou do tipo do processo, ou enfim, vários outros motivos que podem nos levar a fazer esse tipo de análise. E agora, pessoal, vem algo muito importante que a gente precisa analisar, que é o MTTR versus o MDT. O tempo médio para reparo versus o nosso tempo médio de downtime. Então, olha que interessante. Nós temos que o nosso tempo de reparo está dentro, né, do meu tempo de pane, do meu tempo de parada ou do meu tempo de downtime, de indisponibilidade. Para facilitar, pessoal, para ficar mais claro, o que a gente faz na prática? Na prática, nós chamamos o MDT de MTTR, ou seja, nós igualamos o MTTR com o MDT. Então, o nosso tempo de reparo, no final das contas, é o tempo total que vai levar aquela pane, ou o tempo total de indisponibilidade. Então, se está em pane, ou seja, se está indisponível por causa de uma falha, nós costumamos dizer que está em manutenção. Aconteceu uma falha que gerou uma indisponibilidade ou uma pane, logo, isso é acionada a manutenção, ali nós já entendemos que o equipamento está em processo de manutenção, tá? Por isso que, para uma simplificação, nós fazemos que MTTR é igual a MDT. E isso vai fazer
todo o sentido quando nós fizermos o cálculo de disponibilidade, porque a disponibilidade ele vai levar em consideração o meu MTBF, que a gente, né, sabe que é esse pedaço que eu tenho em azul, que é o pedaço em que eu estou operando, e o meu MTTR, que agora a gente sabe que é esse pedaço todo que eu tenho em preto aqui, sendo que o meu tempo de reparo para fins, né, mais práticos, eu sei que é todo esse intervalo. Então, para isso, a gente vai sempre assumir que o meu tempo médio de downtime ele vai coincidir com o meu tempo médio para reparo, uma vez que se está em downtime, ele está em reparo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana nós temos vídeos como esse aqui que falam mais sobre o universo de gestão da manutenção, gestão de ativos e do mundo operacional e industrial. Muito obrigado e até o próximo vídeo.